a cada nível de condicionamento físico. Então, por exemplo, se você pega um indivíduo iniciante, eu considero que muitas vezes um protocolo único, um protocolo A, para corpo todo, seja um protocolo interessante. E muitas vezes, você fazendo esse protocolo A, corpo todo, muitas vezes eu não ligo se esse protocolo for feito, por exemplo, 3 vezes por semana, ou se esse mesmo protocolo ele for realizado 5 vezes por semana. Então, se eu faço, por exemplo, um protocolo A realizado 3 vezes por semana, eu poderia fazer esse protocolo A numa segunda-feira, eu poderia fazer esse protocolo A, por exemplo, numa quarta-feira, e eu poderia fazer esse protocolo A, por exemplo, numa sexta-feira. Se essa pessoa tivesse disponibilidade de treinar todos os dias, eu não veria problema dessa pessoa realizar o protocolo A durante toda a semana. Obviamente que eu faria, teria um feedback com ela para saber como é que está, por exemplo, a dor muscular de início tardio, como que está a recuperação dela, dessa pessoa, por exemplo, se ela está se sentindo bem recuperada ou se ela está se sentindo cansada. Mas, dando tudo certo, eu faria sem problema na segunda, eu faria na terça, eu faria na quarta, eu faria na quinta e eu faria na sexta. O porquê dessa diferença de realizar 3 vezes por semana ou 5 vezes por semana? Basicamente, cara, o padrão de pensamento para você colocar a pessoa para treinar 5 vezes por semana nesse nível dela, uma pessoa iniciante, por exemplo, seria você adaptar essa pessoa ao treinamento. Então, quando a gente pensa, por exemplo, na questão de adaptação, a gente não pensa, por exemplo, só nas questões fisiológicas, nas questões neurofisiológicas do treinamento. A gente pensa em adaptar essa pessoa no espaço, no aprendizado dos movimentos, a gente pensa na manipulação dos aparelhos, como que a gente ajusta os aparelhos. Então, ela tem várias coisas que ela tem que aprender dentro de um salão de musculação, por exemplo, e não somente as adaptações fisiológicas dela. Então, essa repetição dela ir com uma frequência um pouco maior, muitas vezes pode fazer com que ela acelere esse processo de adaptação em relação ao conhecimento, por exemplo, de outras questões, como eu disse, em relação ao ajuste de aparelho, em relação a saber adaptar ao ambiente da academia, que muitas pessoas não são adaptadas a esse meio da academia. Então, essa repetição, cara, muitas vezes é interessante. Então, você pode colocar ela para treinar todos os dias da semana, desde que ela esteja com pouca dor muscular, por exemplo. Se ela tiver com muita dor muscular, você pode cortar um dos dias, não tem problema, permitir que ela se recupere e ela volte no outro dia. Agora, o que pode acontecer também é que geralmente esse volume, para uma pessoa iniciante, geralmente o volume e a intensidade são menores. Então, nem sempre esse volume que você está prescrevendo para ela necessita de um grande espaço de recuperação. Então, você pode prescrever e muitas vezes no dia seguinte ela já está recuperada e aí ela pode treinar. Como eu disse, o que você tem que ficar muito atento em relação à dor muscular de início tardio e em relação à recuperação dela também. Então, se ela estiver cansada, cara, pode permitir um tempo de recuperação, mas se ela estiver bem, você pode deixar ela praticar até para ela se adaptar e se ambientar ao ambiente, que muitas vezes para ela não é um ambiente que ela está acostumada a frequentar.